Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Hoje recebo no nosso espaço de entrevista a diretora de Inovação e Tecnologia da SIC Vale do Taquari e sócia proprietária da Brasrede, Raquel Chuamba. Bom dia, Raquel, tudo bem? Bom dia aos ouvintes também. Uma manhã fria, mas tudo bem. Raquel, nosso assunto hoje é a campanha Poste Limpo. E para começar, do que se trata essa campanha? Essa campanha, ela vem através da associação dos provedores da região sul do país. Eu sou uma das diretoras, a diretora administrativa financeira da Internet Sul. A ideia surgiu a partir de um mutirão que aconteceu na cidade de Lajeado, onde envolveu a promotoria pública, envolveu os provedores de internet, as concessionárias e a administração municipal. Naquele episódio foi feita uma limpeza na rua principal, na rua de entrada da cidade, onde se tirou uma carga de material que estavam sobrando nos postes. Esse fato eu comentei dentro da entidade, dentro da associação, né, da Internet Sul, e se criou o projeto Poste Limpo. Então, o que é o projeto Poste Limpo? Ele visa reunir a comunidade, os provedores, o Ministério Público e a Prefeitura, né, o órgão público, né, a administração pública do município, para fazer mutirões onde a gente retira cabos obsoletos, regulariza a altura dos cabos, também que é super importante. Isso precisa estar junto à concessionária, porque ela tem a norma dessa altura e ela tem como, digamos, dizer, aqui nesse espaço é 3,75 metros, nesse espaço é 5,50 metros. Também reúne a prefeitura para dar destino aos cabos, né? E a iluminação pública. Então, é um projeto que envolve várias empresas e entidades para poder minimizar. A gente sabe que a gente não vai resolver toda a poluição que tem, mas a gente vai minimizar toda essa poluição e deixar um aspecto mais organizado. É assim que essa demanda chega até a SIC Vale do Taquari. E aí, já falando das entidades envolvidas, qual é a importância desse apoio da SIC no projeto? A SIC, ela atende 32 municípios. Ela tem 32 municípios que é ligados a ela. Então, através da SIC, a gente consegue também divulgar nas entidades locais, né, nas associações locais, para juntos fazermos esse trabalho. Porque eu, como empresa, né, como diretora ou sócia da Brasrede, eu vou trabalhar nas minhas 12 cidades, onde eu atendo hoje. Mas, como SIC, a gente consegue divulgar para os municípios que são ligados a ela. Então, e buscar apoio também da administração, né, e do Ministério Público. Existe algum estudo, alguma forma de saber se são muitos fios em desuso nos postes? Porque você trouxe um exemplo da cidade de Lajeado, mas precisa fazer essa verificação em todas essas cidades que você citou. A gente tem que, justamente, as empresas têm que estar lá, né, as ocupantes de postes. Aí tem uma situação assim, indiferente se elas estão regularizadas ou não. Se os cabos que estão identificados, se sabe as operadoras. Os que não estão identificados, as operadoras que colocaram lá vão precisar estar lá conosco para limpar isso. E o Ministério Público, ele pode dar o aval para a gente retirar esses cabos. Porque legalmente uma empresa não pode mexer nos cabos da outra empresa. Então, justamente, se envolve todos, tem que haver um envolvimento de todos os que estão no poste, para a gente conseguir fazer esse trabalho.
Raquel, existe um padrão, você falava há pouco de algumas regras na questão de altura e tal do poste, existe um padrão que tem que ser respeitado na instalação desses fios? Como é que é o processo para que, vamos supor, eu hoje quero colocar um fio no poste, qual é que é o processo? O primeiro passo é, a gente precisa fazer, como empresa então, precisamos fazer um projeto. Esse projeto vai para a concessionária da energia elétrica, ela precisa aprovar esse projeto e aí nós lançamos. No projeto já consta a altura que a gente precisa deixar os cabos, as passagens, o peso do cabo, e aí, autorizado pela concessionária, a gente faz a obra. Cabe dizer que a gente loca, os provedores locam da concessionária esse espaço. E existe aí, então, as normas, né, dentro do projeto já, a gente tem que observar essas normas já dentro do projeto. O que tem acontecido muito é na troca de postes. Um dos maiores problemas nossos, como provedores, é a troca de postes, porque os terceirizados das concessionárias, principalmente a RGE, vamos deixar claro que o maior problema está na concessionária RGE, eles têm um tempo para abrir a ordem de serviço e um tempo para encerrar ela. Eles não permitem que os provedores estejam juntos no momento da troca de postes e eles retornam esses cabos para os postes em um emaranhado de fios. Eles amarram tudo e colocam de volta para o poste. E aí ninguém mais acha nada. A gente tem que muitas vezes fazer rede nova para poder colocar de volta o cabo no poste. Esse é um dos maiores problemas nossos. Por isso a importância dos processos, né? Agora você citou a dificuldade com a RGE e eu me recordo que a Sertel há pouco tempo fez a troca de postes e quem passava por esse momento via que sempre tinha muita gente envolvida acompanhando o que estava acontecendo. Com a Sertel, a gente tem é muito bom trabalhar com o posteamento da Sertel. A Sertel fez um grupo do WhatsApp, onde ela citou, todos os provedores estão nesse grupo, e ela avisa, vou trocar um poste em tal lugar. Quem tem rede lá, por favor, né, estejam lá, ou façam a manutenção, né. Então é muito bom trabalhar com a Sertel, diferente da concessionária RGE, né. No que implica? Quais são as dificuldades? Você já citou aí que às vezes tem que trocar toda a questão da rede, né? Mas qual é o problema que pode ocorrer até pelo excesso de fios num poste? A gente não pode... Quem tem que, ver esse excesso é a concessionária quando ela libera o projeto. Então, isso é um dos fatos. Existe uma lei que foi entre a Anatel e a ANEEL que poderiam ser homologados até 5 ocupantes de postes. Porém, isso foi na época, essa lei antiga, né, na época que se usava cabos parametálicos, ou aqueles cabos grossos que a Oi tem em tudo que lugar e não recolhe, né, estão no chão muitas vezes e ela não recolhe, ela não faz manutenção. Então, e esse cabo, ele é super pesado, diferente da fibra. A fibra é muito leve, então ela permite mais ocupantes nos postes. Mas a legislação realmente ela manda, né, ou ela autoriza de 5 ocupantes por poste. Bom, além dessa dificuldade técnica para as empresas, também tem a questão visual, né? Quem passa no poste vê que aquele emaranhado, aquela coisa feia, e que também já entrou algumas vezes em discussão por aí no Vale do Taquari, essa questão do visual, do embelezamento das cidades. Justamente, a campanha Poste Limpo vem chamar a atenção, né, de quem ocupa o poste, que a gente precisa fazer mais. Que a gente precisa retirar os cabos em desuso, que a gente precisa fazer isso de forma organizada, que precisa envolver todos os provedores em forma de mutirão, e é um trabalho que começa agora e não tem fim, porque ele precisa ser, depois de tudo organizado, precisa ser mantido. Então, a gente como Brasrede, agora eu vou falar como Brasrede, a gente já criou uma equipe, né, funcionários que só vão fazer isso dentro da nossa operação. E o ideal seria que todos os demais, né, também tivessem essa condição. Porque realmente existem muitos cabos
Com o passar do tempo, os cabos eles baixam, o calor, o frio, né? Existe esse problema também, né? Então tu tem como organizar isso, tu tem que estar em constante manutenção. Então o ideal seria todas as empresas terem uma equipe, né, que fizesse esse trabalho diariamente, né, que entrasse na rotina. Por isso eu falo, a gente não vai conseguir resolver tudo, mas a gente vai conseguir limpar um pouco da poluição que está aí, desses cabos que estão soltos na calçada. Eu sou uma pessoa que caminho, eu gosto muito de caminhar, e toda vez que eu passo por uma rua que tem um cabo no chão, eu fico irritada. Aí eu penso, eu sou dona de um provedor, imagino quem não tem nada a ver com essa situação, né? Então, realmente, é um trabalho que tem que ser feito, tem que ser melhorada essa poluição visual e tem que se dar destino a essas sobras que existem nos postes. A campanha é uma grande força-tarefa, então, no objetivo de deixar realmente, como diz o título da campanha, né, o poste limpo. Vocês já começaram como Brasrede esse processo. Há quanto tempo? Como é que tem sido o desenvolvimento dessa ação? Nós temos essa equipe que está trabalhando já há mais de 2 meses. Mas a gente fez um case em Gramado, né, para a gente ver como a Internet Sul, para ver se realmente dava certo. Essa campanha ela está tendo uma repercussão muito grande, uma aceitação nas cidades muito grande. Erechim está fazendo esse trabalho, Santo Ângelo também e outras várias cidades. No início não se tinha ideia de como fazer isso. E quando a entidade maior dos provedores abraçou e começou a divulgar que a gente poderia fazer mais e poderia fazer unido, começou a dar resultados. Então, como Internet Sul, nós estamos muito satisfeitos com a campanha. Como SIC, vamos trabalhar para divulgar isso, ao menos onde a SIC trabalha, onde é de abrangência da SIC, e como Brasrede, aonde nós atendemos as nossas cidades, né? A gente quer muito que dê certo esse trabalho. Esse movimento já ultrapassou o limite do Vale do Taquari, já é uma grande satisfação. É todo o estado e está tendo repercussões fora do estado já. Então, que bom que nasceu no Vale, para o estado e está indo fora do estado. Qual é a destinação desses cabos? Afinal, a gente está falando aqui de tirar ele dos postes, está em desuso. O que acontece com esses fios? Porque acaba se dando muito volume também, né? Ele é obsoleto, né? Depois que retirou, ou mesmo no poste parado, né? É obsoleto. Então, por isso que nós precisamos muito da prefeitura. Porque a prefeitura, ela tem como dar destino a esses cabos. Existem empresas que recolhem esse material. E isso não é pouco, isso dá um volume muito alto. Então, de uma rua, tu consegue, às vezes, tirar 1 tonelada de cabos. É impressionante. Então, a gente precisa muito da prefeitura para fazer isso. E da prefeitura também para corrigir os problemas de iluminação pública. Porque existe o fato, queimou um poste. Isso deve ser os provedores, quem leva a fama é os provedores de internet. Mas, na verdade, a fibra, ela não transmite energia. Quem gera esse problema é a iluminação pública, que queimam os cabos das operadoras, na verdade. Ou as caixas de passagem. Então, a fibra não é condutora. O que é condutora são os cabos de energia elétrica da iluminação pública. Esse também é um motivo que a gente precisa das prefeituras trabalhando junto. Como tem sido a aceitação pelas empresas aqui no Vale do Taquari? Nós começamos trabalhando, a gente está levando para as prefeituras, porque a prefeitura precisa reunir o Ministério Público e as empresas. Então, nós estamos indo de prefeitura em prefeitura, solicitando que elas abracem a campanha e convoquem os provedores, né, das suas cidades e junto ao Ministério Público, porque o Ministério Público vai poder dar o aval na retirada de um cabo que o provedor local, né, o provedor que tem essa passagem, não esteja no momento da ação, né. É um primeiro passo de um processo que tem que ser pensado a longo prazo. É a longo prazo. Inicia agora, sem fim, para terminar. É assim que a gente está
batendo nessa campanha. Raquel, sempre pensando no futuro, novas tecnologias, e a gente acompanha, já falando em empresa, em Brasrede, esse desenvolvimento todo, e aí já pensando lá para frente, existe uma possibilidade de cabeamento, fiação subterrânea? Porque, claro, hoje nossas cidades não estão planejadas, não tem um projeto para isso. Mas pensando daqui a pouco em novos loteamentos, condomínios... Tem que surgir, realmente precisa... Porque o que está aí vai ser difícil mudar, o custo é alto para fazer isso. São custos que têm que sair normalmente do cofre público, né? Porque se mexe em calçada, se mexe em tubulação. Não existe um planejamento para isso hoje. Então, se a gente for pensar futuro, loteamentos novos, já deveríamos fazer tudo subterrâneo. Inclusive cabos de energia. Porque olha o problema que temos agora com o vendaval. Se fosse subterrâneo, isso não estaria acontecendo. Então, para loteamentos novos que estão iniciando, deveríamos pensar já nesse tipo de passagem de cabos. Então, é muito da política administrativa pública que deve fazer para o futuro. A gente estava falando aqui o tempo todo de poste e cabeamento. Às vezes a gente olha para o poste da nossa rua e pensa, tem bastante cabo. Mas trazendo aí dados do Ministério das Comunicações, são cerca de 60 milhões de postes no Brasil e, em média, 25% tem superlotação ou a sobrecarga de fios. Ou seja, não é um problema aqui da nossa região, é um problema a nível de Brasil e que aí sim é importante que isso esteja começando aqui no Vale e que se espalhe. Essa grande quantidade de ocupantes justamente é pela irregularidade e pela concessionária não ter observado a norma para a liberação dos projetos. Então, sim, precisamos caminhar para fazer essa regularização, que hoje não existe mais provedor não em pensar na regularização. E precisamos mudar a norma, porque a gente vê que tem espaço para mais. Pensar também, já está surgindo no mercado empresas que estão pensando em novas maneiras de ancorar os cabos nos postes. São ideias boas, ideias novas estão surgindo. No futuro próximo vai ter empresas fazendo diferenças aí e utilizando os postes de forma melhor, sabe? Não só 5 ancoragens, e sim uma ancoragem maior. Raquel, agradecendo a tua participação no programa hoje, eu deixo um espaço para as tuas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade como empresária, como SIC do Vale do Taquari e como Associação dos Provedores. A gente divulgar esse projeto é importante. Ele vai fazer a diferença na comunidade. Porque existe uma questão também de segurança. Um cabo que está baixo, o mal ancorado, no momento de vendaval, por exemplo, a gente já tem relatos de várias pessoas que se acidentaram com isso. Ou caminhões que passam, nem sempre eles estão irregulares, os caminhões, na sua altura, e sim a fiação baixa. Então, tudo isso é importante. É uma questão também de segurança para a comunidade. Então, eu agradeço muito essa oportunidade para a gente poder fazer a diferença nesse projeto. Raquel, contem com o nosso apoio e, por favor, mande um abraço, leve o nosso abraço para toda a equipe da Brasrede, que são nossos parceiros. Muito obrigada. Obrigada aos ouvintes também por esse momento, né, de poder escutar a gente e poderem nos entender também em muitas situações. Obrigada, boa semana. Obrigada.